deixa eu fazer uma pergunta simples. E se a Bíblia que você cresceu lendo não for a única Bíblia que os cristãos já usaram? As Escrituras nos lembram que a palavra de Deus foi guardada através da história. E Gênesis 1, 26 aponta para algo que muita gente nunca percebeu. A maioria das pessoas assume que a lista de livros da Bíblia sempre foi a mesma. Mas a história mostra que diferentes comunidades cristãs preservaram diferentes cânones. Nesta jornada, vamos seguir 3 passos claros. Primeiro, vamos descobrir o que essa tradição antiga inclui. Depois, vamos entender por que isso muda completamente a história bíblica que conhecemos. E, finalmente, vamos perguntar o que acontece quando você lê passagens familiares com essa lente mais ampla. E quando entendermos essa primeira camada, a história real começa. Existe uma Bíblia escondida. Não escondida em cavernas ou cofres secretos, mas escondida à vista de todos, preservada por uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Ela fica nas montanhas da Etiópia, onde monges copiam manuscritos à mão há mais de 1500 anos. Essa Bíblia contém mais de 80 livros sagrados. 80. Compare isso com os 66 livros da Bíblia protestante, ou os 73 da Bíblia católica. Entre esses livros extras estão textos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e outros escritos que foram deliberadamente excluídos das versões ocidentais. Por que foram excluídos? Essa é a pergunta que este roteiro vai responder. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender uma coisa fundamental. Esses livros não são invenções recentes. Eles não são ficção religiosa criada por seitas marginais. Eles são textos antigos, citados pelos apóstolos, mencionados nos primeiros séculos do cristianismo e considerados sagrados por milhões de cristãos ortodoxos etíopes até hoje. Então, por que a maioria de nós nunca ouviu falar deles? A resposta tem a ver com poder, tem a ver com controle e tem a ver com uma verdade que, se totalmente revelada, mudaria a forma como entendemos Deus, os anjos, a criação e até mesmo a nossa própria origem. Essa verdade está escrita nas páginas da Bíblia etíope, e ela começa com uma palavra, uma única palavra em hebraico que aparece logo no primeiro versículo de Gênesis. Essa palavra é Elohim. Você já parou para pensar por que no começo de tudo Deus diz: façamos o homem à nossa imagem? Façamos. Nossa. Plural. Não farei. Não minha. Se Deus é um só, por que ele fala no plural? Teólogos ocidentais explicam isso como um plural de majestade, como quando um rei diz, nós decretamos. Mas a Bíblia etíope não aceita essa explicação. Ela preserva o plural. Ela o mantém. E ela explica quem são esses outros. Eles são os Elohim. Elohim é uma palavra hebraica plural que normalmente é traduzida como Deus no singular. Mas a Bíblia etíope desafia essa tradução. Ela sugere que Elohim não é um ser único, mas um conselho, uma assembleia, um grupo de entidades superiores que juntas criaram o homem. Isso não é heresia. É o que o texto original em hebraico realmente diz. E a tradição etíope nunca tentou esconder isso. Então, quem são os Elohim? Essa pergunta nos leva a territórios profundos e controversos. Territórios que os concílios da Igreja primitiva preferiram evitar. Territórios que foram deliberadamente apagados da narrativa cristã oficial. Mas antes que possamos explorar quem eles são, precisamos entender de onde essa tradição vem. Precisamos viajar até as montanhas da Etiópia. Precisamos abrir os manuscritos antigos. E precisamos ouvir as vozes que foram silenciadas. Se você está pronto para essa jornada, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre a Bíblia. Capítulo 2.
o segredo guardado nas montanhas da Etiópia. A Etiópia é um dos lugares mais antigos da Terra onde o cristianismo floresceu. Quando o apóstolo Filipe batizou o eunuco etíope no livro de Atos, ele estava plantando uma semente que cresceria em uma das tradições cristãs mais ricas e preservadas do mundo. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que sua fé remonta diretamente aos apóstolos. E diferente de muitas outras igrejas, ela nunca passou por uma reforma protestante. Ela nunca foi dominada por Roma. Ela permaneceu isolada, protegida pelas montanhas, preservando seus textos sagrados na língua Ge'ez, uma língua antiga que poucos fora da Etiópia conseguem ler. O cânone etíope é chamado de Mashafa Kudus, que significa livro sagrado. Ele inclui todos os livros que você conhece, mais dezenas de outros. Entre eles está o livro de Enoque, um texto que descreve em detalhes a rebelião dos anjos, a corrupção da humanidade e os segredos do céu e da terra. Enoque era o bisavô de Noé, e segundo a Bíblia, ele andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. O livro de Enoque afirma ser o testemunho dele sobre o que viu nos céus. Esse livro foi amplamente lido nos primeiros séculos do cristianismo. O apóstolo Judas cita Enoque diretamente em sua epístola. Mas em algum momento da história, o livro de Enoque foi rejeitado pelos líderes da Igreja Ocidental. Por quê? Porque ele apresenta uma cosmologia que não se encaixa perfeitamente na doutrina que estava sendo consolidada. Ele fala de anjos que se rebelaram, de gigantes que caminharam sobre a terra e de uma hierarquia celestial complexa que incluía múltiplos seres divinos. Ele fala dos Elohim. A Bíblia etíope também inclui o livro dos Jubileus, que reescreve Gênesis e Êxodo com detalhes extras. Ele revela conversas entre Deus e os anjos. Ele descreve como os anjos ensinaram segredos proibidos aos humanos. Ele nomeia os anjos caídos. Ele explica a origem dos demônios. E ele deixa claro que a criação do homem não foi um ato solitário de Deus, mas uma decisão tomada em conselho com outros seres celestiais. Esses textos não são lendas folclóricas. Eles foram tratados como escritura por milhões de cristãos ao longo da história. E mesmo hoje, nas igrejas da Etiópia, esses livros são lidos em voz alta, pregados nos púlpitos e considerados tão inspirados quanto Gênesis ou os Evangelhos. Então, por que o Ocidente os rejeitou? A resposta oficial é que esses livros não foram incluídos no cânone hebraico. Mas a verdade é mais complicada. Esses livros foram rejeitados porque desafiavam uma narrativa teológica que estava sendo cuidadosamente construída. Uma narrativa de um Deus único, solitário, todo-poderoso, que criou o universo sozinho. Mas se você ler os textos originais com atenção, essa narrativa começa a se desfazer. Vamos voltar para Gênesis 1, 26. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas então, no sexto dia, algo muda. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é esse nós? A explicação tradicional é que Deus está falando consigo mesmo, ou que é um plural de majestia. Mas essa explicação não aparece no texto hebraico. O que aparece é Elohim, uma palavra plural, seguida de um verbo plural. Em hebraico, isso não é ambíguo. É plural. Múltiplos. Mais de um. A Bíblia etíope não tenta explicar isso. Ela simplesmente preserva o plural. E então, ela vai além. Nos livros de Enoque e Jubileus, ela descreve quem são esses outros. Eles são os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os tronos, os poderes, os principados. Uma hierarquia inteira de seres celestiais que existiam antes da criação do homem. E quando Deus decidiu criar o homem, Ele os convocou para um conselho. Ele lhes disse seus planos.
e ele pediu a opinião deles. Isso muda tudo. Porque se a criação do homem foi uma decisão coletiva, então o homem não é apenas a criação de Deus. Ele é a criação dos Elohim. Ele é o resultado de um projeto celestial. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se múltiplos seres estavam envolvidos na nossa criação, então, para que propósito fomos criados? E mais importante, todos esses seres concordaram com esse propósito? Se você quer descobrir a resposta, deixe um like agora, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. Capítulo 3. Elohim, o plural que mudou tudo. Vamos falar sobre a palavra mais mal traduzida da Bíblia, Elohim. Essa palavra aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento, e em quase todas as traduções modernas, ela é traduzida como Deus, no singular. Mas Elohim não é singular, é plural. Em hebraico, palavras que terminam em in são plurais. Assim como serafim significa serafins e querubim significa querubins, Elohim significa deuses, com D minúsculo, ou seres divinos. Então por que nossas Bíblias traduzem Elohim como Deus singular? Porque os tradutores assumem que o contexto exige singular. Eles assumem que, como o judaísmo e o cristianismo são monoteístas, Elohim deve se referir a um único Deus, mesmo que a palavra seja plural. Mas e se essa suposição estiver errada? E se o texto original realmente quisesse dizer plural? E se os autores de Gênesis realmente acreditavam em múltiplos seres divinos? Essa ideia não é tão radical quanto parece. Estudiosos bíblicos reconhecem que o antigo Israel passou por uma evolução teológica. Nos primeiros textos, os israelitas reconheciam a existência de outros deuses, mas adoravam apenas Yahweh. Isso é chamado de enoteísmo. Só mais tarde, especialmente após o exílio babilônico, o judaísmo se tornou estritamente monoteísta. Mas os textos mais antigos preservam vestígios dessa visão anterior. E a Bíblia etíope, ao preservar livros como Enoque e Jubileus, mantém viva essa visão mais antiga. Então, quem são os Elohim? De acordo com a Bíblia etíope, eles são os membros do conselho divino. Eles são os anjos de alta ordem. Eles são os administradores da criação. Cada um tem uma função específica. Alguns governam sobre nações. Outros controlam os elementos naturais. Outros guardam os portões do céu. E quando Deus decidiu criar o homem, ele os reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem. Mas aqui está a parte controversa. Nem todos os Elohim concordaram. O livro de Enoque descreve uma rebelião. Um grupo de anjos, liderado por Azazel e Semiasa, desceu à terra e se misturou com as filhas dos homens. Eles ensinaram segredos proibidos. Eles corromperam a criação. E eles geraram uma raça de gigantes chamados Nefilim. Por que eles fizeram isso? Porque eles discordaram do plano de Deus para a humanidade. Eles viram o homem como uma ameaça, ou talvez como uma oportunidade. Essa rebelião não é uma história secundária. Ela está no centro da narrativa da Bíblia etíope. Ela explica por que o mundo está cheio de maldade. Ela explica por que Deus enviou o dilúvio. E ela explica por que a história humana tem sido uma luta constante entre forças celestiais. Mas vamos voltar um passo. Vamos examinar mais de perto o que significa ser criado à imagem dos Elohim. Gênesis 1, 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. Mas se Elohim é plural, então a tradução correta seria: os Elohim criaram o homem à imagem deles. A imagem de quem? De todos os Elohim? De um deles em particular? Ou de uma combinação? A Bíblia etíope sugere que o homem foi criado como uma síntese. Ele possui características de diferentes membros do Conselho Celestial. Ele tem intelecto.
Ele tem criatividade, ele tem autoridade e ele tem livre-arbítrio. Essas são características divinas e foram deliberadamente colocadas no homem. Mas por quê? Por que criar um ser com tanto poder? A resposta pode estar em Gênesis 1:28, onde Deus diz ao homem para dominar sobre a terra. O homem foi criado para ser um governante, um administrador, um representante dos Elohim na terra. Ele foi criado para continuar o trabalho da criação. E isso fazia parte do plano. Mas nem todos os Elohim gostaram desse plano. Alguns viram o homem como uma ameaça ao seu poder. Outros viram o homem como uma ferramenta que poderia ser usada para seus próprios propósitos. E assim começou uma guerra que ainda está acontecendo. Se você está começando a ver conexões que nunca viu antes, deixe um comentário abaixo. Diga-nos o que você está pensando, porque essa história está apenas começando a se desdobrar. E o que vem a seguir vai mostrar como essa guerra celestial moldou toda a história humana. Capítulo 4. O Conselho Celestial e a Criação do Homem. Vamos reconstruir a cena. Antes da criação do homem, os céus já estavam cheios. Anjos de todas as ordens existiam, cada um com seu papel, cada um com sua glória. Eles adoravam, eles serviam, eles executavam a vontade do Altíssimo. Mas então, algo novo foi proposto. Deus anunciou que criaria um novo ser, um ser feito de barro, mas com um sopro divino, um ser mortal, mas com potencial imortal. Um ser inferior aos anjos em poder, mas superior em propósito. Esse ser seria chamado de Adão. O livro dos Jubileus descreve esse momento em detalhes. Deus convocou os anjos para o Conselho Celestial. Ele revelou seu plano. Ele disse que o homem seria criado à imagem dos Elohim e que ele teria autoridade sobre toda a terra. Mas nem todos os anjos ficaram felizes. Alguns questionaram, alguns duvidaram e alguns se recusaram a aceitar. Por que essa resistência? Porque a criação do homem representava uma mudança na ordem cósmica. Até então, os anjos eram os únicos seres conscientes criados por Deus. Eles eram os filhos de Deus. Mas agora, uma nova espécie estava sendo criada. E essa espécie receberia privilégios que nem todos os anjos tinham. O homem seria feito à imagem de Deus. O homem teria livre-arbítrio total. E o homem teria a capacidade de criar e transformar o mundo físico de maneiras que os anjos não podiam. Alguns anjos viram isso como uma honra. Eles se alegraram com o plano de Deus. Eles ofereceram sua ajuda. Eles contribuíram para a criação do homem. Mas outros viram isso como uma ameaça. Eles temiam que o homem, se bem-sucedido, o substituísse. Eles temiam que o homem, com sua liberdade, se rebelasse. E eles temiam que o homem, com seu potencial, um dia se tornasse igual a eles. Entre os que se opuseram estava Lúcifer. Sim, Lúcifer, a estrela da manhã, o mais belo dos anjos. De acordo com a tradição preservada na Bíblia etíope, Lúcifer se recusou a se curvar diante do homem. Quando Deus ordenou que todos os anjos honrassem Adão como a nova criação, Lúcifer disse não. Ele argumentou que ele era feito de fogo, enquanto o homem era feito de barro. Por que o superior deveria se curvar ao inferior? E por causa dessa recusa, Lúcifer foi expulso do céu. Essa história não aparece em Gênesis, mas está preservada em textos islâmicos e em tradições cristãs orientais. E ela faz sentido. Ela explica por que Satanás odiava tanto o homem. Ela explica por que ele tentou Eva no jardim. Não era apenas malícia, era inveja, era raiva. Era a recusa de aceitar que Deus havia criado algo novo, algo especial, algo que ameaçava a ordem antiga. Mas Lúcifer não estava sozinho.
Outros anjos também duvidaram, e alguns deles decidiram agir. Eles desceram à terra, eles observaram os humanos, e eventualmente eles interferiram. Essa interferência está descrita em detalhes no livro de Enoque. 200 anjos, liderados por Semiasa, fizeram um pacto. Eles desceram ao Monte Hermon, e eles tomaram esposas humanas. Por quê? Para corromper a criação, para provar que o plano de Deus era falho, para criar sua própria versão da humanidade. O resultado dessa união foram os Nefilim, gigantes, seres híbridos, meio anjos, meio humanos. Eles eram poderosos, eles eram violentos, e eles dominaram a terra. Mas eles não eram parte do plano original. Eles eram uma corrupção, uma distorção. E Deus decidiu que eles precisavam ser eliminados. Por isso veio o dilúvio. Mas antes do dilúvio, algo mais aconteceu. Os anjos caídos ensinaram segredos aos humanos. Azazel ensinou os homens a fazer armas e armaduras. Ele ensinou as mulheres a usar maquiagem e joias. Outros anjos ensinaram feitiçaria, astrologia e conhecimentos proibidos. Por que isso era proibido? Porque esses conhecimentos aceleravam o desenvolvimento humano além do que Deus havia planejado. Eles davam aos humanos poder sem sabedoria, tecnologia sem moralidade. E o resultado foi caos. Essa narrativa levanta uma questão profunda. O conhecimento humano foi dado por Deus ou foi roubado dos céus? A Bíblia Etíope sugere que ambos são verdadeiros. Deus deu ao homem sabedoria e criatividade. Mas os anjos caídos deram ao homem segredos que ele não estava pronto para receber. E essa mistura criou uma civilização avançada, mas corrupta. Uma civilização que precisava ser destruída. Se você está vendo paralelos com o mundo moderno, não está sozinho. Comente abaixo o que você acha. E se inscreva, porque o próximo capítulo vai explorar a hierarquia dos céus em detalhes que vão te surpreender. Capítulo 5. A hierarquia dos céus. Os céus não são um lugar único e uniforme. Eles são organizados em camadas, em esferas, em níveis de autoridade e responsabilidade. A Bíblia fala de 3 céus. Paulo menciona ter sido arrebatado ao 3º céu. Mas o que são esses céus? E quem os governa? A Bíblia Etíope, especialmente o livro de Enoque, fornece um mapa detalhado dessa estrutura celestial. No topo está o trono de Deus, o ancião de dias, o Altíssimo, aquele que está acima de todos os Elohim. Ele é cercado por serafins, seres de fogo puro que clamam Santo, Santo, Santo continuamente. Eles são os guardiões da presença divina. Eles não executam missões na terra. Eles existem apenas para adorar e proteger o trono. Abaixo dos serafins estão os querubins. Eles são descritos em Ezequiel como tendo 4 faces e 4 asas, cobertos de olhos. Eles são os guardiões do conhecimento divino. Eles protegeram o jardim do Éden após a queda de Adão. E eles carregam o trono de Deus quando ele se move. Em seguida, vêm os tronos, também chamados de Ofanim. Eles são descritos como rodas dentro de rodas, cheias de olhos. Eles representam a justiça divina. Eles executam os julgamentos de Deus. E eles supervisionam os anjos de ordem inferior. Depois vêm as dominações, e também conhecidas como senhores. Eles regulam os deveres dos anjos inferiores. Eles garantem que a ordem cósmica seja mantida. E eles raramente interagem diretamente com humanos. Em seguida, estão as virtudes, que controlam os elementos da natureza. Eles são responsáveis por milagres. Eles guiam as estrelas e os planetas. E eles mantêm as leis da física em funcionamento. Depois, vêm os poderes, também chamados de autoridades. Eles são guerreiros. Eles combatem os demônios. Eles protegem as almas humanas de ataques espirituais. E eles são liderados pelo arcanjo Miguel.
Abaixo dos poderes estão os principados. Eles governam sobre nações e cidades. Cada nação tem um principado designado. E esses principados frequentemente entram em conflito uns com os outros, refletindo as guerras e conflitos humanos. Finalmente, no nível mais baixo, estão os arcanjos e os anjos comuns. Os arcanjos são mensageiros especiais. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel são os mais conhecidos. E os anjos comuns são aqueles que interagem diretamente com humanos. Eles entregam mensagens, eles protegem indivíduos, e eles executam tarefas específicas ordenadas por Deus. Essa hierarquia é importante porque ela mostra que os céus são organizados como um reino, um império. E como todo império, há política, há disputas, há facções e há rebeliões. A queda de Lúcifer não foi um evento isolado. Foi o começo de uma guerra civil celestial que ainda não terminou. O livro de Enoque descreve como 1/3 dos anjos se juntou a Lúcifer na rebelião. Eles foram expulsos do céu e confinados à terra e às regiões subterrâneas. Mas eles não perderam todo o seu poder. Eles ainda têm autoridade sobre certos domínios. E eles ainda tentam influenciar a humanidade. Essa visão de uma hierarquia celestial em conflito muda completamente a forma como lemos a Bíblia. Quando Jesus diz que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, ele não está falando metaforicamente. Ele está descrevendo um evento real. Quando Paulo fala sobre principados e potestades nas regiões celestiais, ele não está sendo poético. Ele está descrevendo estruturas reais de poder espiritual. E aqui está a parte que poucos percebem. Essas estruturas ainda estão ativas. Os principados ainda governam sobre nações. Os poderes ainda combatem demônios. E os anjos caídos ainda tentam corromper a humanidade. A Bíblia etíope não vê isso como mito ou alegoria. Ela vê isso como realidade espiritual. E ela ensina que os humanos estão no meio dessa guerra. Nós somos o prêmio. Nós somos o campo de batalha. E nós temos que escolher de que lado estamos. Então, como essa hierarquia se relaciona com a criação do homem? Simples. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele estava falando com essa hierarquia. Ele estava convocando representantes de cada ordem, e cada ordem contribuiu com algo para a criação do homem. Os serafins deram ao homem a capacidade de adorar. Os querubins deram ao homem a capacidade de conhecer. Os tronos deram ao homem a capacidade de julgar. E assim por diante. O homem é uma síntese, uma obra-prima coletiva. E por isso ele é tão poderoso. E por isso ele é tão perigoso. Porque ele carrega dentro de si as características de toda a hierarquia celestial. Se essa revelação está abrindo sua mente, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E fique atento, porque o próximo capítulo vai revelar a discórdia que quase destruiu a criação. Capítulo 6. Quando os Elohim discordaram. Nem toda harmonia dura para sempre. E nos céus, a decisão de criar o homem plantou as sementes da discórdia. Imagine a cena. O Conselho Celestial reunido. Deus apresentando seu plano. E então, o silêncio. Nem todos estavam felizes. Nem todos concordaram. E alguns decidiram que, se não podiam impedir a criação do homem, eles iriam corrompê-la. O livro de Enoque preserva os nomes dos líderes dessa rebelião. Semiasa era o comandante. Ele liderou 200 anjos em um pacto. Eles juraram juntos descer à terra e tomar esposas humanas. Mas esse pacto não foi apenas sobre desejo. Foi sobre poder. Foi sobre criar uma nova ordem. Uma ordem que eles controlariam. Esses anjos desceram ao Monte Hermon. Eles observaram as filhas dos homens e viram que eram belas. E eles tomaram quantas quiseram. Dessa união nasceram os Nefilim, gigantes.
seres que tinham a força dos anjos e a mortalidade dos homens. Eles eram híbridos, e eles eram ferozes. Eles dominaram a terra. Eles consumiam tudo. Eles aterrorizavam os humanos. E, eventualmente, eles começaram a se devorar uns aos outros. Mas os anjos caídos não pararam por aí. Eles ensinaram segredos. Azazel ensinou os homens a forjar espadas e escudos. Ele ensinou as artes da guerra. Outros anjos ensinaram feitiçaria, adivinhação e astrologia. Eles ensinaram os humanos a manipular plantas para criar venenos. Eles ensinaram cosméticos e sedução. Por que esses conhecimentos eram proibidos? Porque eles aceleravam o desenvolvimento humano de forma perigosa. Eles davam poder sem maturidade, ou tecnologia sem ética. E o resultado foi uma sociedade violenta, corrupta e insustentável. Deus viu o que estava acontecendo, e ele ficou irado, não apenas com os anjos caídos, mas com a própria humanidade. Porque os humanos não eram vítimas passivas. Eles aceitaram os ensinamentos. Eles abraçaram a corrupção. E eles se afastaram do propósito original da criação. Gênesis 6, 5 diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Isso não era apenas comportamento ruim, era uma corrupção fundamental da natureza humana. Então, Deus tomou uma decisão. Ele decretou que a humanidade seria destruída. Ele enviaria um dilúvio para limpar a terra. Mas antes disso, ele lidou com os anjos caídos. O livro de Enoque descreve como os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel foram enviados para prender os líderes da rebelião. Azazel foi amarrado e lançado em uma prisão nas trevas. Semiasa e os outros foram acorrentados até o dia do julgamento. E os Nefilim foram condenados à destruição. Mas aqui está o detalhe perturbador. Quando os Nefilim morreram, seus espíritos não descansaram. Eles não tinham lugar no céu, porque eram híbridos. E eles não podiam simplesmente deixar de existir. Então, eles se tornaram demônios. Espíritos desencarnados que vagam pela terra, buscando possuir corpos humanos. Essa é a origem dos demônios, de acordo com a Bíblia etíope. Eles não são anjos caídos. Eles são os espíritos dos Nefilim mortos. E eles ainda estão ativos hoje. Essa visão muda completamente a forma como entendemos a batalha espiritual. Quando Jesus expulsava demônios, ele não estava lidando com anjos caídos. Ele estava lidando com os restos da antiga corrupção. Ele estava limpando o que os anjos rebeldes haviam criado. E quando ele deu autoridade aos discípulos para expulsar demônios, ele estava continuando essa limpeza. Mas voltemos ao conselho celestial. Por que alguns anjos se rebelaram? A resposta está em orgulho e medo. Orgulho porque eles se viam como superiores aos humanos. Medo porque eles viam o potencial humano e temiam ser substituídos. E também havia ciúme. Deus amava os humanos de uma forma especial. Ele se comunicava com eles diretamente. Ele andava com eles no jardim. E isso incomodava alguns anjos. Essa dinâmica ainda existe. A Bíblia etíope ensina que há anjos que amam a humanidade e trabalham para protegê-la. E há anjos caídos e demônios que odeiam a humanidade e trabalham para destruí-la. Nós estamos no meio dessa guerra. E nossas escolhas importam, porque ao contrário dos anjos, que fizeram suas escolhas de uma vez por todas, nós ainda temos a oportunidade de escolher. Podemos nos alinhar com o plano de Deus, ou podemos nos alinhar com a rebelião. E aqui está a verdade mais profunda. A criação do homem não foi apenas um ato de poder divino, foi um ato de amor, foi um ato de confiança. Deus criou um ser livre, sabendo que esse ser poderia se rebelar. E alguns anjos não conseguiram aceitar isso. Eles não conseguiram entender por que Deus amaria algo tão fraco
tão mortal, tão propenso ao erro. Mas o amor de Deus não é baseado em perfeição, é baseado em propósito. E o propósito do homem sempre foi ser um parceiro na criação, um filho, um herdeiro. Se você está entendendo a profundidade dessa guerra espiritual, deixe um like e prepare-se, porque o próximo capítulo vai explorar o dilúvio de uma forma que você nunca ouviu antes. Capítulo 7. O dilúvio. Mais que castigo. O dilúvio não foi apenas uma punição, foi uma reinicialização, foi uma intervenção técnica para salvar o projeto humano. A Bíblia etíope descreve o dilúvio não como uma reação emocional de Deus, mas como uma necessidade cósmica. A Terra estava corrompida, não apenas moralmente, mas geneticamente. Os Nefilim haviam se espalhado. A linhagem humana pura estava quase extinta. E se nada fosse feito, o plano original para a humanidade seria perdido para sempre. Gênesis 6:9 diz que Noé era perfeito em suas gerações. A maioria das traduções interpreta isso como moralmente íntegro. Mas a palavra hebraica usada é tamim, que significa completo, sem mancha, geneticamente puro. Noé não era apenas um homem bom. Ele era um dos últimos humanos que não tinha DNA misturado com os Nefilim. Sua linhagem era pura, e por isso Deus o escolheu para preservar a humanidade. O livro de Enoque descreve como os Nefilim não apenas dominavam os humanos, mas também corrompiam os animais. Eles cruzavam espécies, eles criavam híbridos. A criação estava sendo distorcida em todos os níveis, e Deus decidiu que a única solução era limpar tudo e começar de novo. Mas ele não queria destruir completamente sua criação. Então, ele instruiu Noé a construir a arca. A arca não era apenas um barco, era um santuário genético. Noé recebeu a ordem de trazer um casal de cada espécie pura. A ideia era preservar o DNA original da criação. E quando as águas se retiraram, a terra seria repovoada com as formas originais, sem híbridos, sem corrupção, um novo começo. Mas aqui está a parte que a maioria não percebe. O dilúvio não destruiu todos os Nefilim. Alguns sobreviveram. Como? Algumas tradições sugerem que os anjos caídos, que eram seres espirituais, simplesmente criaram novos híbridos após o dilúvio. Outras tradições, preservadas em textos apócrifos, sugerem que um dos filhos de Noé, Cam, tinha uma esposa que carregava genes Nefilim. E quando Cam gerou Canaã, a corrupção voltou. Isso explicaria por que, após o dilúvio, a Bíblia menciona gigantes novamente. Números 13 fala dos filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Golias era um gigante. Os Refaíns, os Emins, os Anzumins, todas essas eram tribos de gigantes que apareceram após o dilúvio. De onde eles vieram? Se o dilúvio destruiu todos, como eles voltaram? A Bíblia etíope sugere que a corrupção nunca foi completamente eliminada. Ela foi apenas reduzida, e Deus sabia disso. Ele sabia que o dilúvio não seria uma solução permanente. Era apenas uma medida temporária, uma forma de dar à humanidade uma segunda chance. E por isso, após o dilúvio, ele fez uma aliança com Noé. Ele prometeu nunca mais destruir toda a terra com água. Mas essa promessa não significava que a luta havia acabado. Significava que a próxima fase da guerra espiritual seria diferente. Não seria através de destruição global, mas através de julgamentos locais, de nações sendo levantadas e derrubadas, de escolhas humanas tendo consequências reais. O arco-íris foi o sinal da aliança. Mas o que o arco-íris realmente representa? Não é apenas uma promessa de que a chuva vai parar. É um símbolo de que Deus está segurando sua ira. É um lembrete de que ele poderia destruir tudo novamente, mas escolhe não fazer isso.
É uma demonstração de misericórdia contínua, mesmo quando a humanidade continua falhando. Após o dilúvio, a população humana recomeçou. Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, se tornaram os pais de todas as nações. E aqui começa outra camada da história. Porque essas nações não foram distribuídas aleatoriamente. De acordo com Deuteronômio 32, 8, quando o Altíssimo dividiu as nações, ele estabeleceu suas fronteiras de acordo com o número dos filhos de Deus. Em outras palavras, cada nação foi designada a um anjo específico. Cada principado recebeu um território. E isso criou uma nova dinâmica. Algumas nações foram designadas a anjos fiéis. Outras foram deixadas sob a influência de anjos caídos. E Israel foi reservada para o próprio Deus. Esse é o significado de Israel ser chamada de povo escolhido. Não porque Deus amava os israelitas mais do que outros povos, mas porque ele reservou essa nação para si, sem designá-la a nenhum principado angelical. Israel seria governada diretamente por Deus, e isso causou inveja e conflito entre os outros principados. Essa visão muda completamente a forma como lemos o Antigo Testamento. Quando Israel entra em guerra com Canaã, não é apenas uma batalha entre humanos. É uma batalha entre o Deus de Israel e os principados que governavam Canaã. Quando os profetas denunciam os deuses de outras nações, eles não estão dizendo que esses deuses não existem. Eles estão dizendo que esses deuses são inferiores, rebeldes e destinados ao julgamento. E o dilúvio foi o primeiro grande julgamento. Mas não seria o último. A história continuaria. A corrupção continuaria. E Deus continuaria intervindo. Até que finalmente ele enviasse uma solução permanente. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender o que aconteceu em Babel. Porque Babel foi o próximo grande confronto entre Deus e os Elohim rebeldes. E o que aconteceu lá moldou o mundo em que vivemos hoje. Inscreva-se agora, porque a história está ficando cada vez mais profunda. Capítulo 8. Babel e o medo dos deuses. Babel não era apenas uma torre, era um manifesto, era uma declaração de independência humana. E os Elohim responderam com medo. Vamos reconstruir o que realmente aconteceu. Após o dilúvio, a humanidade se multiplicou novamente. Todos falavam a mesma língua, todos compartilhavam a mesma cultura, e todos se reuniram em um lugar chamado Sinar. Lá, eles decidiram construir uma cidade. E no centro dessa cidade, eles construiriam uma torre que alcançaria os céus. A Gênesis 11, 4 diz que eles queriam fazer um nome para si mesmos. Mas o que isso realmente significa? Significa que eles queriam ser independentes de Deus. Eles queriam criar sua própria identidade, sua própria civilização, sem precisar da aprovação ou orientação divina. E a torre era o símbolo disso. Não era apenas um edifício alto, era um zigurate, um tipo de templo que conectava a terra ao céu. Era uma forma de forçar acesso ao domínio espiritual. Mas aqui está o que a Bíblia etíope adiciona. A Torre de Babel não era apenas uma construção física, era um projeto de conhecimento. Os construtores de Babel estavam reunindo toda a sabedoria disponível. Eles estavam organizando, sistematizando e avançando. Eles estavam criando uma civilização unificada com tecnologia avançada. E isso assustou os Elohim. Gênesis 11, 6 registra Deus dizendo: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso não soa como orgulho divino ferido, soa como preocupação genuína. Deus está reconhecendo que a humanidade, unificada e focada, é capaz de qualquer coisa.
E se essa capacidade for usada para o mal, o resultado será catastrófico. Então, Deus intervém. Mas ele não destrói a torre. Ele não mata ninguém. Ele simplesmente confunde suas línguas. De repente, as pessoas não conseguem mais se entender. Projetos param. Cooperação se torna impossível. E a humanidade se espalha pela terra, dividida em nações e tribos, cada uma com sua própria língua e cultura. Mas por que essa divisão era necessária? Porque a unidade humana, sem alinhamento com Deus, se torna perigosa. Uma humanidade unificada, mas rebelde, poderia criar tecnologias destrutivas, poderia desafiar a ordem cósmica, poderia até mesmo tentar invadir os céus novamente, não fisicamente, mas espiritualmente. E os Elohim sabiam disso. A Bíblia etíope sugere que a confusão das línguas não foi apenas um milagre linguístico. Foi uma reconfiguração espiritual. Cada nova língua veio com uma nova cultura, uma nova forma de pensar e um novo principado designado para governar sobre ela. E assim, a humanidade foi dividida, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Cada nação ficou sob a influência de um anjo diferente. E esses anjos, alguns fiéis e outros caídos, moldaram o destino dessas nações. Isso explica por que diferentes culturas têm diferentes religiões. Não é apenas evolução cultural, é influência espiritual. Os principados que governam sobre cada nação influenciam suas crenças, suas práticas e até mesmo suas estruturas sociais. E quando uma nação se volta contra Deus, muitas vezes é porque o principado que a governa é rebelde. Babel marca o momento em que Deus desistiu de lidar com a humanidade como um todo. De agora em diante, ele trabalharia através de indivíduos e de uma nação específica. Ele chamou Abraão, e através de Abraão, ele criou Israel. Israel seria o povo que preservaria o conhecimento do verdadeiro Deus. E, eventualmente, através de Israel, viria o Messias, o único que reunificaria a humanidade. Não através de uma língua comum, mas através de um espírito comum. Mas antes do Messias, a história de Israel seria marcada por alianças e conflitos com os Elohim. E isso nos leva ao próximo capítulo. Reis, linhagens e alianças divinas, porque a Bíblia etíope revela que alguns reis humanos fizeram pactos diretos com entidades celestiais, e esses pactos moldaram impérios. Se você está vendo o quadro maior, comente abaixo. E fique ligado, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Capítulo 9. Reis, linhagens e alianças divinas. Ao longo da história, certos reis e líderes alegaram ter autoridade divina. Eles não eram apenas governantes políticos. Eles eram mediadores entre o céu e a terra. E de acordo com a Bíblia etíope, alguns desses reis realmente tinham alianças com os Elohim. Não com Deus diretamente, mas com membros do Conselho Celestial. Algumas dessas alianças eram legítimas, outras eram perigosas. Vamos começar com Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que já viveu. Deus lhe deu sabedoria, riquezas e poder. Mas a Bíblia etíope preserva tradições adicionais sobre Salomão. Ela diz que ele tinha autoridade sobre demônios. Ele podia comandá-los. Ele os usou para construir o templo. Como ele obteve esse poder? Através de um anel dado por Deus, gravado com o nome divino. Com esse anel, Salomão podia controlar espíritos. Mas aqui está a parte controversa. Salomão não usou esse poder apenas para o bem. Ele também fez alianças políticas através de casamentos com mulheres de outras nações. E essas mulheres trouxeram seus deuses. Salomão construiu altares para esses deuses. E, eventualmente, ele mesmo adorou esses deuses. Por que Deus permitiu isso? Porque Salomão tinha livre-arbítrio.
e suas escolhas tiveram consequências. Após sua morte, o reino foi dividido. Mas Salomão não é o único exemplo. A tradição etíope fala da rainha de Sabá. Ela visitou Salomão para testar sua sabedoria. E segundo a tradição etíope, ela teve um filho com Salomão. Esse filho, chamado Menelik, se tornou o primeiro imperador da Etiópia. E ele levou consigo a Arca da Aliança. Sim, a Bíblia etíope afirma que a Arca não está mais em Jerusalém. Ela está na Etiópia, guardada em uma igreja em Aksum. Essa linhagem real é importante, porque ela estabelece que a Etiópia não é apenas uma nação cristã. Ela é uma nação com conexão direta à linhagem de Davi e Salomão. E essa conexão dá legitimidade espiritual à preservação do cânone etíope. Se Menelik realmente levou a arca, então a Etiópia é a verdadeira guardiã das tradições israelitas originais. Mas vamos além de Israel. Outras nações também tinham seus reis divinos. O Egito tinha os faraós, que eram considerados filhos de Ra. A Babilônia tinha reis que alegavam governar por mandato dos deuses. A Pérsia, a Grécia, Roma, todos tinham líderes que se apresentavam como mediadores divinos. E de acordo com a Bíblia etíope, alguns desses reis realmente tinham pactos com principados angelicais. Não com o verdadeiro Deus, mas com os Elohim que governavam suas regiões. Esses pactos não eram sempre ruins. Alguns principados eram fiéis a Deus e governavam com justiça, mas outros eram rebeldes, e os reis, sob sua influência, se tornavam tiranos. Eles construíam impérios através de conquista e opressão, e eles exigiam adoração. Não apenas lealdade política, mas adoração religiosa. Eles queriam ser tratados como deuses. Isso explica por que o Antigo Testamento é tão rigoroso sobre idolatria. Não era apenas uma questão de adorar estátuas. Era uma questão de fazer aliança com os Elohim errados. Quando Israel adorava Baal, não estava apenas quebrando um mandamento religioso. Estava se alinhando com um principado rebelde. E isso tinha consequências reais: guerras, pragas, exílio. Porque a batalha não era apenas no plano físico, era espiritual. E aqui está a verdade mais profunda. Essas linhagens e alianças ainda existem. Famílias reais modernas alegam descendência de antigas dinastias. Sociedades secretas afirmam guardar conhecimentos antigos. E muitas dessas alegações têm raízes em pactos espirituais feitos há milênios. A Bíblia etíope sugere que o mundo moderno ainda está estruturado de acordo com essas antigas divisões, e que a guerra espiritual que começou nos céus continua na terra. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Um rei diferente apareceu. Um rei que não fez aliança com nenhum principado. Um rei que desafiou todo o sistema. Esse rei era Jesus. E o próximo capítulo vai explorar como Jesus rompeu com a ordem antiga. Inscreva-se agora, porque essa parte vai te deixar sem palavras. Capítulo 10. Jesus e a ruptura do sistema antigo. Jesus não veio apenas para salvar almas. Ele veio para destruir um sistema de dominação espiritual que havia governado a humanidade desde a queda. E de acordo com a Bíblia etíope, Jesus sabia exatamente o que ele estava enfrentando. Ele não estava apenas lutando contra líderes religiosos corruptos. Ele estava desafiando os próprios principados e potestades que controlavam o mundo. Quando Jesus começou seu ministério, uma das primeiras coisas que ele fez foi expulsar demônios. E esses demônios o reconheceram imediatamente. Eles sabiam quem ele era. Eles gritaram: "És tu o Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo?" Eles sabiam que Jesus representava o fim do domínio deles. E eles temiam isso. Mas Jesus não estava apenas expulsando demônios. Ele estava desfazendo a corrupção que os anjos caídos haviam criado.
Ele estava curando doenças. Ele estava restaurando a ordem natural. E ele estava ensinando uma nova forma de se relacionar com Deus. Não através de rituais e sacrifícios, mas através de relacionamento direto. Ele estava eliminando os intermediários. Isso enfureceu os líderes religiosos, porque eles eram os intermediários. Eles controlavam o acesso a Deus. E Jesus estava dizendo que qualquer pessoa poderia se aproximar de Deus diretamente. Isso era revolucionário e perigoso, porque se as pessoas não precisassem de sacerdotes, não precisassem de templos, não precisassem de rituais, então todo o sistema de poder religioso desmoronaria. Mas Jesus foi além. Ele desafiou os próprios principados. Quando ele foi tentado no deserto, Satanás lhe ofereceu todos os reinos do mundo. E Jesus não disse que Satanás não tinha esse poder. Ele simplesmente recusou a oferta. Isso confirma que Satanás realmente tinha autoridade sobre os reinos do mundo. Não autoridade legítima, mas autoridade de fato. Porque os principados rebeldes haviam tomado o controle. E Jesus veio para retomar esse controle. Não através de conquista militar, mas através de sacrifício. Quando ele morreu na cruz, algo cósmico aconteceu. Colossenses 2,15 diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O que isso significa? Significa que a crucificação não foi apenas um ato de salvação pessoal. Foi um ato de guerra espiritual. Jesus derrotou os principados rebeldes. Ele quebrou seu poder. E ele abriu um caminho para que a humanidade se libertasse de seu domínio. A Bíblia etíope enfatiza que Jesus não era apenas um homem bom. Ele era o Verbo que estava com Deus no princípio. Ele estava presente na criação. Ele fazia parte do conselho dos Elohim. E quando ele se encarnou, ele entrou no território inimigo. Ele desceu ao domínio que os anjos caídos haviam corrompido. E ele o reconquistou de dentro. Mas a vitória de Jesus não foi instantânea. Foi inaugurada, mas não completada. Ele iniciou um novo reino, mas o antigo sistema ainda resiste. E por isso Paulo diz que ainda lutamos contra principados e potestades. A guerra continua. Mas agora, os humanos não estão mais sozinhos. Eles têm o Espírito Santo. Eles têm autoridade no nome de Jesus. E eles têm a promessa de que no final, Jesus voltará para completar o que começou. A crucificação foi a primeira fase. A ressurreição provou que funcionou. E a segunda vinda será a fase final. Quando Jesus voltar, ele julgará os Elohim rebeldes. Ele restaurará a terra ao seu estado original. E ele estabelecerá um reino onde não haverá mais rebelião, corrupção ou morte. Esse é o plano. E a Bíblia etíope o descreve em detalhes vívidos. Mas até lá, os seguidores de Jesus têm uma missão. Eles devem continuar o que ele começou. Eles devem expor a verdade. Eles devem libertar os cativos. E eles devem resistir aos principados rebeldes. Não através de violência, mas através de amor, verdade e fé. Porque essas são as armas que os principados não podem combater. Se esta revelação está mudando sua visão de Jesus, compartilhe este vídeo agora. E prepare-se para o capítulo final, onde vamos revelar por que essa verdade foi enterrada e por que ela está sendo redescoberta agora. Capítulo 11. Por que essa verdade foi enterrada? Por que a Bíblia etíope foi suprimida? Por que os livros de Enoque e Jubileus foram excluídos do cânone ocidental? A resposta é simples: controle, poder e medo. Medo de que, se as pessoas soubessem a verdade completa, elas fariam perguntas. Perguntas que os líderes religiosos não queriam responder. Nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja estava se organizando.
concílios estavam sendo realizados, doutrinas estavam sendo definidas e cânones estavam sendo estabelecidos. Mas esse processo não foi neutro, foi político. Diferentes grupos cristãos tinham diferentes textos, e os grupos com mais poder político conseguiram impor sua versão do cânone. A Igreja Ortodoxa Etíope estava geograficamente isolada. Ela não participou dos grandes concílios em Niceia ou Calcedônia, e por isso ela preservou textos que outras igrejas rejeitaram. Mas por que esses textos foram rejeitados? Não porque eram heréticos, mas porque eram inconvenientes. Eles apresentavam uma visão de Deus e dos anjos que era mais complexa do que a doutrina oficial permitia. Os líderes da Igreja Ocidental queriam uma mensagem simples: um Deus, um caminho, uma igreja. Qualquer coisa que complicasse essa mensagem era vista como perigosa. E os livros de Enoque e Jubileus complicavam tudo. Eles falavam de múltiplos Elohim. Eles falavam de anjos caídos. Eles falavam de guerras celestiais. E eles sugeriam que a humanidade estava no meio de um conflito cósmico muito maior do que a maioria das pessoas percebia. Essa visão não cabia na estrutura de poder que a igreja estava construindo. Se as pessoas soubessem que existiam principados governando sobre nações, elas poderiam questionar a autoridade da igreja. Se elas soubessem que podiam ter acesso direto a Deus, elas não precisariam de sacerdotes. E se elas soubessem que a batalha era espiritual, elas não dependeriam de rituais e sacramentos para se sentirem seguras. Então, esses livros foram excluídos. Eles foram chamados de apócrifos, o que significa ocultos. E gradualmente, eles foram esquecidos pela maioria dos cristãos. Mas não por todos. A Igreja Etíope os manteve. E outras tradições orientais, como a Igreja Ortodoxa Síria e a Igreja Cópita, também preservaram alguns desses textos. E agora, no século XXI, esses textos estão sendo redescobertos. Acadêmicos estão traduzindo manuscritos antigos. Cristãos estão fazendo perguntas. E a internet está permitindo que informações suprimidas sejam compartilhadas globalmente. Pela primeira vez em milênios, as pessoas comuns têm acesso a textos que antes eram reservados para monges e estudiosos. Isso é significativo, porque sugere que estamos em um momento de revelação, um momento em que verdades ocultas estão vindo à tona. E isso não é acidental. A Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento aumentará, e parte desse conhecimento é sobre nossa verdadeira origem, nosso verdadeiro inimigo e nosso verdadeiro propósito. A Bíblia Etíope nos lembra que a história é mais complexa do que nos ensinaram, que os céus estão povoados, que a terra é um campo de batalha e que nós, como humanos, temos um papel crucial nessa batalha. Não somos vítimas passivas, somos combatentes ativos e nossas escolhas importam. Então, o que fazemos com essa informação? Primeiro, estudamos, lemos os textos, comparamos com as escrituras que já conhecemos e pedimos ao Espírito Santo que nos guie. Segundo, compartilhamos. Contamos a outros sobre essas verdades, não com arrogância, mas com humildade. Terceiro, vivemos de acordo com essa verdade. Resistimos aos principados rebeldes, nos alinhamos com o reino de Deus e trabalhamos para a restauração da criação. A Bíblia Etíope não contradiz a Bíblia Ocidental. Ela a completa, ela adiciona camadas, ela fornece contexto. E ela nos lembra que a história de Deus com a humanidade é muito maior do que qualquer livro pode conter. Mas quanto mais entendemos, mais equipados estamos para viver nossas vidas com propósito e poder. Se esta jornada te impactou, deixe um comentário abaixo dizendo o que você aprendeu. Inscreva-se no canal para mais revelações bíblicas profundas.
Curta este vídeo se ele abriu seus olhos e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade, porque o mundo está mudando. As verdades ocultas estão sendo reveladas, e aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir estão sendo chamados para um propósito maior. A guerra espiritual é real. Os Elohim são reais. E você, agora, sabe a verdade. Use esse conhecimento com sabedoria. E que Deus te abençoe nesta jornada.